Fala, galera do Watford Brasil, estamos aí para mais um programa dos Hornets, programa não com notícias muito boas, nova derrota, situação um pouco complicada lá no Reino Unido, na Europa, né? Então a gente vai desmiuçar um pouquinho o que está acontecendo, qual o panorama do Watford neste momento. Também vamos tentar projetar um pouco de como deve ser essa janela de transferências de janeiro, o que o Watford pode aproveitar, onde o Watford vai poder subir um pouco o seu nível de equipe visando o restante da competição. Mas antes da gente debater com o Vitor, vocês viram que o Guilherme não está aqui hoje, né? O Guilherme está se recuperando aí, mas nos próximos programas já vai estar conosco, a gente com a equipe completa, né? Mas pedimos para vocês se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, ativarem o sininho, porque sempre que a gente coloca um novo programa como esse daqui, você recebe uma notificação ali do Watford Brasil do lado esquerdo, na barra ali do lado esquerdo, e também pedir para você seguir a gente no Instagram, @WatfordFCBra, e no Twitter, @WatfordBrasil. Ali sempre notícias, informações, e também um pouquinho, às vezes, algumas brincadeiras, sorteios que a gente sempre está disposto a fazer. Mas para dar o pontapé inicial, vamos explicar um pouquinho como deveria ser este programa e como que ele vai ser constituído, né? O programa do Watford Brasil, né, iria falar dos pós-jogo contra o Brentford e contra o Burnley. Só que um surto de Covid atingiu o elenco do Watford e o jogo contra o Burnley foi adiado. Então, com isso, a gente só vai falar do pré-jogo frente ao Brentford e mais para frente a gente fala um pouquinho sobre essa situação aí nos Hornets. Então, vamos lá, Vitor, falar de Brentford 2, Watford 1. Um jogo que a princípio estava na mão do Watford. O Watford recuou demais, errou demais em 10 minutos na reta final do jogo fora de casa. Tomou 2 gols, um pênalti infantil do Ekong ali, que dava para evitar, dava para cercar o jogador e pelo menos sair com um ponto fora de casa. E o Watford entregou os 3 pontos de bandeja para a equipe adversária. Eu não consegui acompanhar a partida, né, vi meio por cima. E novamente, Emmanuel Dennis marcando, né, para o Watford, está se tornando o homem-gol, a principal referência do ataque, principalmente sem o Sarr lesionado. Vitor, seja bem-vindo. E o que dá para falar desse confronto aí, que o Watford poderia ter trazido os 3 pontos se tivesse cabeça um pouquinho no lugar, se não fosse tanto erro, aí acabou sendo derrotado. Fala Jefferson, fala galera. Pois é, acho que até, né, a gente comentava em off antes de começar a gravação, até é meio difícil, né? Não tem muito futebol para a gente falar. Se não fosse esse jogo contra o Brentford, a gente não teria nenhum jogo para comentar aqui para o pessoal do Watford Brasil. Mas vamos falar sobre essa partida contra os nossos irmãos de mascote aí, os Bees. O Brentford começou muito bem no jogo, começou muito rápido, até deu uma assustada nos torcedores do Watford, pelo menos para mim, essa intensidade do Brentford. Acho que a gente não tinha visto o Watford tão recuado e tão acuado pelo time adversário, nem contra o United foi assim no começo do jogo, mas não importou muito. Ali para o meio do primeiro tempo, ali ao redor dos 25 minutos, o Dennis acertou uma cabeçada no escanteio do Cleverley e marcou 1-0. E aí acho que o Watford deu uma relaxada, como sempre, né? O Watford marca o gol e aí acho que o jogo já está meio definido. Porque o segundo tempo, o Brentford voltou muito mais intenso do que já estava no primeiro tempo, queria buscar essa virada, não só o empate, estava jogando em casa, e aí foi um desastre total no fim do jogo. Ali aos 84 minutos o Jansson marcou um gol que acho que também não foi muito falha da defesa, não, acho que foi até bem mérito do Brentford, dessa pressão que eles colocaram nos 45 minutos da segunda etapa. E aí o pênalti bem infantil do Ekong, que depois foi completamente massacrado nas redes sociais, acho que até passou da linha essa batida mesmo que os torcedores deram no Ekong por causa desse pênalti. Claro, foi uma falha dele, mas acho que foi até um pouco extra, todos os xingamentos nas redes sociais. Mas, enfim, o Ekong cometeu esse erro e o Brentford conseguiu virar. É uma derrota bem doída para o Watford, que estava liderando esse jogo até os 85 minutos, resistiu bastante à pressão, nós temos que dar crédito a isso, a equipe do Ranieri. Mesmo que o Brentford estivesse pressionando o Watford conseguiu resistir, mas aí no finzinho, acho que um deslize mesmo do primeiro gol do Brentford, que deu uma balada no time do Watford, e aí o pênalti do Ekong acabou completando essa festa da desgraça mesmo pro time do Watford. O primeiro gol você falou, né, foi um cruzamento da direita, onde o atleta bateu com a perna esquerda, então veio aquele cruzamento fechado que é complicado para o zagueiro, é complicado para o goleiro.
houve um desvio no primeiro pau, aí, que tirou a possibilidade, acho que era do Femini, que estava fechando o segundo pau, de alcançar a bola, e o cara também foi muito feliz, acabou finalizando bem, né? E como a gente já destacou, né? O pênalti do Ekong, ele poderia muito bem ter cercado, porque ele tinha uma cobertura atrás e ele, sim, o jogador do Brentford se jogou. O cara esperou o contato, né? O famoso esperou o contato. Né? A hora que vem o carrinho ali, era claro que ia sair o pênalti, né? Como a gente fala, não precisava talvez ter dado aquele carrinho, poderia ter cercado um ponto para a gente, já ajudaria na constituição aí da sequência da Premier League, né? E a gente até comentou, a gente bateu muito no Cathcart, né, por erros e tal, mas hoje talvez o lado mais fraco da defesa dos Hornets tem sido o Ekong, né? Falhando em vários jogos, não sei se é o nível da Premier League, se tem alguma coisa. A gente não se acertou com a defesa, a gente nunca se acertou nos últimos anos, mas a gente não está conseguindo manter uma sequência igual a gente já teve Cathcart e Mariappa, Dawson e Cathcart, a gente não consegue, né? Sierralta também veio para uma Premier League, o pouco que jogou, que não estava lesionado, falhou. Veio de uma Copa América onde se machucou, então muito conturbado, né? O ano do Sierralta, da pré-temporada em diante. Cabazele também se machucou no começo, não conseguiu jogar mais. O único que está se estruturando é o Cathcart, né? Que o Ekong também já tinha se machucado. É um processo um pouco complicado. Mas vamos falar agora de tudo isso que aconteceu nos últimos dias, como a gente já destacou. O Watford vai ter enfrentado Burnley fora de casa, né, na última quarta-feira. A partida acabou 2 horas e meia antes, né, do apito inicial. Chegou a informação que a Premier League cancelou a partida por conta de vários casos de Covid nos Hornets. Vale destacar que a variante Omicron, né, que acabou se espalhando muito rápido pelo Reino Unido, não atingiu só o Watford, vários jogos já foram adiados do Tottenham, Manchester United. A próxima rodada, onde a gente iria enfrentar o Crystal Palace, 4 jogos, incluindo o nosso, também foram cancelados, adiados, né, no caso, por conta de toda essa questão. Pode falar, Vitor, complementar. Já tem até um quinto jogo, né, adiado agora, que acabou de sair, Brighton e Manchester United. Então, tá realmente tá detonando o calendário da Premier League. Então é uma situação um pouco difícil, porque a gente não sabe que o Watford não revelou que jogadores estão contaminados, como está a situação, e por que o jogo foi adiado. Não é só pela contaminação. O Watford alegou que ele não reunia condições de entrar em campo, então possivelmente ele não teria 11 jogadores para poder escalar, isso pensando numa equipe principal, sem recorrer à categoria de base, né? Então, vale destacar, o Vitor depois tem a lista ali, se não me engano está com 5 ou 6 jogadores lesionados, mais esses atletas que a gente não sabe quem são, que estão com a Covid, aí acabou que essas 2 partidas, uma não aconteceu, a outra não irá acontecer, e por tudo que a gente tem visto, vale destacar até alguns tweets do João Castelo Branco, né, que é um correspondente da ESPN na Inglaterra, ele destacou que possivelmente a Premier League irá parar esse final de dezembro aí. É um pedido dos clubes para que, né, evitem os treinos, evitem esse contágio mais rápido e, consequentemente, tente diminuir isso para que em janeiro as equipes possam voltar aí à sequência do campeonato. Claro, atrapalha calendário, vale destacar que essa temporada ela já está um pouco apertada. Ano que vem, que vai ser a próxima temporada, é Copa do Mundo, então não sei como que está esse calendário da Premier League visando 2022, 2023, que ficou bem no começo da competição, né? Não é nem antes e nem depois, vai estar no meio da competição. O Vitor também vai trazer algumas informações aí vindas da Inglaterra, né? Algumas informações sobre isso, mas foi o que aconteceu. Então, a partida Burnley e Watford foi adiada, ela iria acontecer quarta-feira, e a partida Watford e Crystal Palace, que iria acontecer no sábado, também já foi adiada por conta desse surto de Covid nos Hornets. Nós temos não só essa partida do Watford, mas também nós temos Southampton e Brentford, Watford e Crystal Palace, West Ham e Norwich, Everton e Leicester, e aí agora, logo antes da gente gravar, saiu a notícia de Manchester United e Brighton também cancelado. A gente tem as notícias de que o Brentford está tendo um surto de Covid, então não consegue treinar, nem abriu o seu CT. A mesma coisa aconteceu com o Watford. O Norwich também teve um princípio de surto de Covid, então não teve como voltar aos treinos.
E o Leicester já teve a Covid, já teve esse surto, parece que controlou, mas não consegue se preparar a tempo para o jogo deles, que seria no domingo. Então, é realmente uma situação muito delicada. Isso não é só na Premier League, na Championship, na League One e até na League Two. Os times estão tendo essa situação, esse problema. E é um problema geral que vai atingir o futebol mundial de novo. Parece que a gente está vivendo março de 2020 novamente, com essas notícias de lockdown, possível lockdown na Inglaterra. E vai atrapalhar muito o calendário, porque já é uma temporada que está apertada por conta da última temporada, que sofremos bastante com a Covid-19, e da futura temporada, que é a temporada da Copa do Mundo, como você mencionou. Então, não sei como que a Premier League vai resolver essas datas, mas é bem provável que nós não tenhamos nenhum jogo até o fim de 2021. Então, mas vamos, a gente trouxe as informações daquilo que ocorreu, daquilo que está acontecendo momentaneamente com os Hornets, mas vamos fazer uma análise rapidinho, né? Porque a gente tem agora janeiro aí há poucos dias e abre-se a janela de inverno, né, na Inglaterra, aquela janela um pouco mais curta que vai de 1º de janeiro a 31 de janeiro. E o Watford é óbvio que precisa de contratações, é óbvio isso, é nítido, né? E a gente queria discutir, né, Vitor, rapidamente, que pontos, aonde o Watford vai precisar reforçar. A gente entende toda a dificuldade da família Pouso, a gente sabe algumas questões que eles nunca olharam para o sistema defensivo do Watford, mas eu acho que já chegou numa situação que isso é muito claro. É necessário mexer, é necessário reforçar ali, e se quiser manter na Premier League é uma questão que vai ter que ser feita, né? Então, vale destacar que hoje a gente tem 5 zagueiros no nosso elenco, né? Cathcart, Ekong, Kabazele, Sierralta e o Nicolou. Desses 3, 2 estão lesionados, Kabazele e Nicolou. Sierralta voltando de lesão e os 2 que estão jogando atualmente. Você acha que o Watford tem que investir em mais 2 atletas de bom nível, não só para ser reposição, mas talvez para ser titulares dessa equipe? Uma outra função que eu acho que o Watford tem que correr atrás é um primeiro volante, que desde que começou a temporada a gente só tem o Etebo se machucou muito cedo e a gente está fazendo ali uma espécie de improvisação. Tem jogo que é o Sissoko, tem jogo que é o Cuca, tem jogo que é o Lousa, mas nenhum é de ofício realmente daquela função. Você vê algumas posições chaves assim para poder reforçar, para o Watford ter que investir se quiser se manter na Premier League. E referente ao ataque, você acha que o ataque na situação que está dá para manter até o final da Premier League? Esses atletas, Denis, Sar, João Pedro, King, estão dando conta do recado? Qual que é a sua visão para essa janela de janeiro? Eu acho que a nossa defesa sempre foi, idealmente, a prioridade número 1. Mas não sei o que o Pouso vê, o que a diretoria vê em geral na nossa defesa, do jeito que nós estamos, porque nunca foi a prioridade para eles. Idealmente, para os torcedores, não só a gente, mas lá na Inglaterra, a defesa sempre foi aquilo que precisava de investimento. Mas o Pouso nunca investiu diretamente nela. Nós até tivemos algumas chances que deram esperança assim, para o torcedor, por exemplo, a chegada do Danny Rose, que foi um jogador de peso. Também tivemos o Ekong na temporada passada, que chamou muita atenção, porque ele é um jogador de nível internacional, disputou Copa do Mundo, disputou eliminatórias agora e provavelmente vai disputar a Copa do Mundo com a Nigéria ano que vem. Mas acho que sempre esse setor defensivo foi meio negligenciado pelo Pouso. Acho que por falta de uma palavra boa, vou dizer que negligenciado pelo Pouso. Mas também tem um destaque que acho que muitas pessoas até esquecem, que são a situação dos goleiros, né? O Foster está lesionado agora, e no último jogo contra o Brentford, acho que nós tínhamos 2 goleiros no banco de reservas, já meio que até dando uma dica de que muitos jogadores estavam lesionados, e até chegar a um nível que eles tiveram que chamar o goleiro do Sub-23 para completar ali o número mínimo de jogadores no banco de reservas. Então nós temos Batman, Foster e Elliott no elenco. Foster está lesionado e acredito que muito dificilmente ele vai continuar para a próxima temporada, porque não só pela situação do YouTube dele, né? Isso é até uma brincadeira, mas acho que já deu para o Foster. Eu não sei o contrato dele até quando que vai, mas pelo que eu lembro, acho que vai até só a próxima temporada. Então, não sei se o Foster vai se manter, ele já tem 38 anos, às vezes pode já se aposentar e focar mais nessa carreira secundária que ele tem, mas a situação do goleiro é meio complicada do Watford. O Batman também está chamando muita atenção, é um goleiro de nível internacional, jogou com a Áustria na Eurocopa recentemente,
E você mencionou do ataque. Acho que o ataque pode se manter sim para esse fim de temporada na Premier League, mas depois acho que a gente precisa buscar mais opções, principalmente por conta dessas lesões. Alguma coisa do Watford, porque eu não vejo isso em muitas equipes da Premier League. O Watford sempre tem jogadores lesionados e ou às vezes falta realmente a qualificação dos jogadores. Você pega, por exemplo, o Ba. Vamos dizer que em alguma situação o Ranieri teria que começar o Ba como titular. Eu acredito que ele não começaria, eu acredito que ele tentaria improvisar ali, fazer um 4-5-1, alguma loucura da cabeça dele para não começar o Ba. Por falta de qualificação mesmo, não é que ele é um jogador ruim, mas falta de experiência, vamos dizer assim. Então, eu acho que o Watford tem que buscar, mas buscar para o fim da Premier League mais um atacante de peso. Vitor, você vê a necessidade ali no meio do campo, tendo em vista também as peças que a gente tem de alguém, ou, né, como eu destaquei, de um volante, primeiro volante mesmo de ofício, ou talvez até um meia criador, não sei se no esquema que o Watford utilizou ao longo dos últimos anos na Premier League tinha esse meia criador, até para a gente usar esse termo, mas você vê também necessidade desse meio de campo, ou você acredita que as peças que tem hoje dá para levar o restante da temporada? Eu acho que se a gente não tivesse esse problema da lesão, acho que estaria ótimo, né? Eu vou pegar aqui a lista que nós temos dos relacionados no elenco principal, isso oficializado do Watford, né? Nós temos Etebo, Lousa, Cleverley, Gosling, Tufan, Sissoko e Kuka. Nós sabemos que o Etebo está lesionado, isso já é fato. Os outros, a gente não sabe muito bem a situação. Mas realmente falta essa posição que eu lembro do Doucouré fazer bastante, né? Que a gente sempre sente falta, ou até mesmo o Hughes, que não entrou, né, em nenhum jogo do Crystal Palace aí, que sempre a gente vai batendo nessa tecla. Ele entrou Então, recentemente, deu até assistência. Tá aí, ó. Falta realmente um jogador desses, que a gente vai sempre sentir falta daquele trio, né? Doucouré, Capoue e Hughes, ou até Chalobah, a gente colocava no meio, mas realmente acho que tá faltando essa peça. Acho que esse elenco dá para levar para o fim da Premier League também, assim como o ataque, mas o Watford tem que começar a buscar já antes. A gente tá sem o nosso olheiro aqui principal, Guilherme Ronald, aqui, que sabe de todos os destaques do mundo inteiro, mas o Watford tem que sim buscar um meio-campo, acho que mais para o fim da Premier League. E você citou um nome aí que eu nem lembrava que estava no elenco, que é o Gosling. O que aconteceu com o Gosling? Porque ele trabalhou a pré-temporada inteira como titular com o Xisco, não jogou nenhum jogo da Premier League, não aparece no banco, ninguém sabe a situação, se é técnico, se é físico, se está machucado ou se está preterido mesmo dentro do elenco. Que situação? Você tem alguma informação do Gosling? Quando a gente pega o elenco assim, a gente descobre umas coisas, né? A gente puxa a lista, mas realmente não tem muita informação dele, não. Ele não aparece em nenhum daqueles match packs que o Watford sempre faz, que é aquele resumo. Sempre antes de uma rodada eles colocam um resumo para dizer para os torcedores quem está indisponível, às vezes por uma lesão, às vezes às vezes pega uma gripe, eles colocam lá que está fora por doença. Mas o Gosling não tem notícia nenhuma. Ele entrou, acho que só na FA Cup. E talvez como substituto em um jogo da Premier League, mas antes da era Ranieri. Então, às vezes, não sei. Ranieri não gostou muito do estilo de jogo dele, mas nem no banco ele tá figurando ultimamente. Então, fica aí a dúvida. Mas galera, esse foi mais um programa do Watford Brasil curto. A gente não tem um próximo jogo para poder falar. A gente teria, como a gente destacou no início do programa, né, 2 pós-jogo também para comentar hoje. Infelizmente, por tudo isso que está assolando lá o Reino Unido, a gente não conseguiu. Mas assim, a gente pede de novo para vocês se inscreverem no canal aqui do YouTube nosso, ativarem o sininho para que sempre a gente colocar um programa você receba essa notificação. E caso vocês queiram saber o que vai acontecer até o final de dezembro de 2021, se o Watford vai voltar a jogar no Boxing Day, por exemplo, se vai ter rodada ali próximo do ano novo ou não, né? A gente pede para que vocês, né, sigam a gente no Instagram, @WatfordFCBra, ou lá no Twitter, se você tem o seu Twitter aí, @WatfordBrasil, que todas as informações vão estar sendo colocadas ali, né? No Twitter, as mesmas informações que saem no perfil oficial do clube saem em português também. E lá no Instagram a gente está sempre também compartilhando, deixando o nosso torcedor aqui muito bem informado. Valeu, Vitor, valeu, galera. A gente espera aí que as coisas melhorem lá no Reino Unido, que a gente não quer a Premier League parada novamente, a gente não quer jogo atrás de jogo que isso prejudique, ainda mais o nosso clube que está tão lesionado, com tantos jogadores lesionados.
e que quem contraiu a Covid lá no elenco dos Hornets possa se recuperar o mais breve possível e a gente está em campo novamente. Valeu, galera. Let's go Hornets. Até a próxima. Quem sabe a gente destacar aí mais uma rodada da Premier League. Abração. Falou!